Michele Paixão é filha, irmã, mãe, esposa, mentora de alunos e criadora de projetos sociais. O que mais, Michele? Bom, terapeuta holística. E o que é a terapia holística, Michele? Terapia holística é uma coisa muito importante que já surgiu no mundo há muitos e muitos anos atrás. Só que por conta de vários fatores e demandas que nós estamos aqui acontecendo agora no nosso planeta, as pessoas estão despertando mais para isso. Bom, o que é o holismo? De onde vem a palavra holística, né? O holismo é o todo, é a energia universal. Então, a palavra terapia holística é a pessoa ser um terapeuta totalmente voltada para o holismo, onde vai captar todas as energias do universo, ela vai materializar e vai implantar ali nos chakras dos seus possíveis clientes. Para quem é a terapia holística? Para todo mundo. Porque, como eu falei, né, nós estamos aí passando por uma demanda planetária com uma energia muito baixa, de baixa vibração. A frequência do planeta sempre foi de 7,5 Hz e hoje nós estamos aí ultrapassando os 12 Hz. E quando isso acontece é porque está em desequilíbrio, ou seja, nós estamos recebendo energia positiva, mas também estamos recebendo muita informação negativa e nisso está se formando um inconsciente coletivo. Então a nossa frequência ela está o tempo todo oscilante. E quem é que é mais atingido por conta disso? Nós, seres humanos, porque nós ainda temos o nosso corpo físico e ele precisa também estar dentro de uma frequência alinhada com essa energia do universo. A terapia holística, ela é parecida com a psicologia? Bom, antigamente, o psicólogo, ele não podia nem falar sobre espiritualidade, né? Não podia falar, não podia tocar no assunto sobre corpos espirituais, estado espiritual, não podia falar nada sobre isso. Mas com tudo que tem acontecido, né, com a busca sobre a saúde mental, e aí foi detectado também que eles acabariam falando sobre espiritualidade, acabariam tratando também dentro da espiritualidade. Não é muito, vamos dizer, profissional, tá? Para eles, entendi. Né? Mas alguns psicólogos sim estão tratando dentro de uma percepção maior espiritual e muitos até indicam a terapia holística. Agora, o terapeuta holístico não tem nada a ver com psicologia, tá? A terapia holística, ela trabalha o campo energético, o todo da pessoa. Ela fala, sim, sobre a parte mental, porque você trabalha a mente, né, a parte energética do cérebro da pessoa, onde tem a nossa glândula pineal. Então, automaticamente, ela fala sobre também isso, trata sobre isso. Fala do campo espiritual e do campo emocional, que é o mais importante aí de ser tratado. Você, como terapeuta holística, você indica os seus pacientes também fazer um acompanhamento com o psicólogo ou isso varia de caso para caso? Sim, sempre. Porque, como eu falei, não tem nada a ver, mas é um complemento, né? Eu tenho até pacientes que são psicólogos, porque eles entendem que com a demanda do dia a dia, a vida no corre-corre, com os atendimentos, eles precisam também se fortalecer. Eles precisam fazer uma renovação energética. Então, é a hora de buscar um terapeuta holístico para poder fazer aí essa reposição. Acontece também de um psicólogo indicar um terapeuta holístico para fazer o tratamento junto, para acompanhar também o paciente? Sim, muitas das vezes eu tenho amigos psicólogos, né, que indicam, olha, Michele, esse paciente meu aqui, ele está fazendo um tratamento, mas ele precisa fazer um tratamento holístico com você ou com outro terapeuta holístico. Por quê? Porque ele precisa organizar, harmonizar a energia dele. Porque muitas das vezes, Darinha, a pessoa não sabe o caminho que ela tem que seguir. Né? Geralmente, quem é que, né, sabe exatamente o caminho a seguir?
Então, quando você está muito perdido, às vezes, não é só o seu lado mental que tem que ser corrigido. Você tem que tratar também o seu lado emocional. E o psicólogo, ele faz essa parte, ele faz tudo isso, mas ele também entende que a parte energética tem que ser trabalhada. Então, é uma junção. E eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque lá no passado, o psicólogo tinha pavor de terapeuta holístico, porque achava que eles iriam roubar a profissão. E hoje acaba que existe uma parceria. Isso não só com psicólogos, com médicos. Né? Os médicos hoje têm uma abertura, uma mente muito aberta para a terapia holística. E eu acho isso muito importante, que a minha maior finalidade como terapeuta holística é justamente essa. Fazer as pessoas entenderem que ela tem que se tratar num todo. O lado energético, emocional, o lado espiritual, o lado mental dela, para que ela fique harmonizada. Entendi. E quais são os objetivos da terapia holística? Olha, são muitos, mas o mais importante é o fortalecimento, a energização, o equilíbrio, a harmonização dos nossos pontos energéticos. Nós temos no nosso corpo 7 pontos energéticos muito importantes, porque sem eles estarem funcionando, você também para de funcionar, que são os 7 chakras. Nós temos o chakra básico, que é o chakra localizado entre a pelvis e o ânus, que ele é o chakra básico. Por que fala que é básico? Porque ele é sua base, ele é sua raiz, tá? Então, esse chakra, quando ele está em desarmonia, você pode ser aquela pessoa assim, que tem muitos projetos, você pode ter uma vida assim, até bacana, mas de vez em quando você dá aquela viajada na maionese e comete ali um erro, que você se arrepende, aí vem a culpa, vem tudo aquilo. Então, possivelmente o seu chakra básico está desarmonizado. Mas o mais importante disso tudo é que você não percebe, né? Você não percebe isso acontecer. Por quê? Porque muitas das vezes também a pessoa já está tão acostumada a dar tudo errado na vida dela que é normal. Mas ela não entende que o dia que o chakra dela básico chegar ao campo, está desarmonizado. No próprio campo físico, ela pode ter sérios problemas. As mulheres podem ter um câncer, né, de útero, de ossos, porque ele atua nessa parte toda da bacia, do cóccix. Os homens podem se tornar impotentes, as mulheres perdem a libido, então é uma série de fatores que comprometem aí a saúde da pessoa. Aí tem o chakra umbilical, que é onde que gera projetos, né? Que é o chakra, todos eles têm cores, né? O básico, ele é vermelho, até para indicar o fogo, a terra. O chakra umbilical, ele é um chakra da cor laranja, que ele fica nessa região do umbigo. Então, ele é um chakra que dali saem os seus projetos. A pessoa acha que é da cabeça, né? Mas não é só da cabeça. O projeto sai dali também. Porque você é um ser que você não nasceu agora. Então, assim, você já vem de várias linhagens, de várias programações espirituais. E ficam todas aqui, no seu umbigo, no seu útero. Porque é dali que você nasce. Então, quando a sua mãe tem você, o que acontece? Traz consigo todos aqueles projetos que você não concretizou na vida passada. E os projetos que você não concretizou agora. Então, se você está com esse chakra desarmonizado, o que acontece? Você é aquela pessoa que pode fazer 1000 faculdades, ter 1000 cursos, entende? Mas você não consegue sair de lugar nenhum, seu chakra fica em fluxo. Então, a energia do projeto de vida, a energia do amor próprio, fica em desarmonia. Entendi. Posso continuar? Claro. Aí tem o chakra do plexo solar, que é o chakra da cor amarela, que é o sol. Imagina se você ficar sem sol. O que acontece com você? Você fica sem vitamina, você fica doente, você pode ficar com uma pele diferente, um cabelo diferente, por conta dessa falta de vitamina. O sol, ele te dá de graça a vitamina D. Então,
o seu chakra do plexo solar, ele tem uma conexão já direta com o Sol. Então, se ele está desarmonizado, você imagina você viver sem Sol. Você tem que saber, né, o que é Sol. O Sol te remete a dia e a Lua te remete à noite. Então, quando ele está em desarmonia, você fica totalmente sem energia para nada. Aí você fica com baixa autoestima, você fica... Qualquer coisa te abala emocionalmente, porque ele fica aqui no estômago. E tudo que você come de comida, que toda comida tem frequência... Nossa, né? Interessante. Aí você comeu uma coisa, vai para onde? Vai para o seu estômago. Se ele estiver desarmonizado, ele não vai trabalhar direito e aí aquela comida pode te fazer mal. Agora tem a sua emoção. Quando você se aborrece, quando você fica triste, quando você sofre de um abuso, de um relacionamento abusivo, alguma coisa, o que acontece? Ele também que filtra essa emoção, por ele ser no meio do seu corpo, ele distribui as emoções. Então, o que gera dentro desse chakra? Um conflito de emoções. Aí é por isso que às vezes a pessoa tem o quê? Gastrite nervosa. Tá vendo como uma coisa liga a outra? Os chakras, eles ligam você. Sim? Sem ele você não funciona. Se esses pontos de energia estiverem desarmonizados, podem vir causar doenças físicas. Sim, te leva até a morte, tá? Porque o corpo físico também precisa desses chakras, não só o seu campo energético. E aí subindo tem o chakra cardíaco, que é o chakra do coração, né? Que fica aqui no meio do nosso peito. Aqui fica guardado mágoas, traumas, arrependimentos. E também, por ele ser um chakra tão poderoso, ele tem uma cor verde, que o verde é a cor da cura. Então é um chakra da cor verde. A gente também harmoniza esse chakra com a cor rosa, tá? Ele tem, na verdade, é um chakra que tem duas cores. Como que se faz a harmonização com ele? Com a cor verde cura, quando a pessoa passou de um trauma ou está dentro de né? Uma perda afetiva, um relacionamento que te magoou muito, uma coisa assim que te magoou profundamente. Você trata com a cor verde. Agora, se você é uma pessoa que está ligada muito no racional, você não está sentindo nenhum tipo de emoção, você não está ligado à espiritualidade, você tem que trabalhar com a cor rosa, tá? Que aí entra a questão até dos cristais, né? Que tem o quartzo rosa, que o quartzo rosa é um cristal que na cromoterapia você trabalha tanto aqui no seu chakra cardíaco quanto no seu chakra frontal, justamente para te dar esse alinhamento. É só o chakra cardíaco que tem duas cores ou os outros chakras também possuem outras cores, além das convencionais que a gente já conhece? Na realidade, a cor do chakra cardíaco é verde, mas a gente pode usar o rosa, tá? Para harmonizar a pessoa que está muito dura, está muito rígida, entende? Isso pode acontecer. Entendi. Posso subir? Só, vamos. 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 Aí tem o chakra laríngeo. O chakra laríngeo, até pra gente, né, que fala muito, é muito comunicador, tem professores, né, eu atendo muitos professores, é um chakra muito importante. Por quê? Porque aqui é o nosso fono, né? Quando você pensa que se você não falar, o que acontece? Você fica engolindo o sapo. Às vezes você trabalha no escritório, e aí você tem lá seu chefe que manda você fazer um monte de coisas e você não gosta. O que acontece? Você fica guardando aqui, né? Aí daqui vai para o chakra cardíaco. Aí já viu? Deu para entender? Já aí você começa a desarmonizar o seu chakra cardíaco. Mas o chakra laríngeo, ele faz esse equilíbrio do que você tem que falar e do que você tem que sentir, porque ele está muito perto do chakra cardíaco. Entende? Então, assim, cuidado ao falar e também cuidado ao não falar, porque é o que mais gera problema na garganta. Mulheres têm problemas de tireoide. Eu já tive casos, assim, de pegar clientes que ela vivia com muita dor de garganta inflamada, e aí quando eu comecei a trabalhar com ela, a fazer alinhamento energético, a fazer um trabalho com ela holístico, o que aconteceu?
eu falei assim, depois de uns 2 meses eu falei assim, ô fulano, e aí, como é que tá a dor de garganta? Nunca mais eu tive. A pessoa até esquece, porque na realidade ainda não estava na garganta. Porque quando chega na garganta, acaba atacando outros lados e acaba atingindo até a mandíbula. Né? Pessoas às vezes têm uma dor de dente, acha que é dente, mas não é. Ela pode estar com um chakra laríngeo desarmonizado. É saber dosar, né? Não pode ser nem de mais e nem de menos. A vida é equilíbrio. Tudo é equilíbrio, porque nós estamos encarnados. Então, assim, você sair ali, se aborrecer, pode se aborrecer, mas tem que ser uma dosagem menor. Você estando em equilíbrio, você vai ver aquele grau de aborrecimento que muitos vão ver com 100%, você já vai ver com 60%. Entendi. Porque você está equilibrado. Por exemplo, você vê uma pessoa fazendo uma maldade com um cachorro na rua, você vai lá brigar com aquela pessoa e pode até acarretar um dano para você, energético mesmo, porque você pode entrar na mesma vibração da pessoa e brigar com a pessoa e aquilo ali dá um dano futuro muito grave para você. Mas se você tiver em equilíbrio, você vai lá e vai fazer o quê? Vai tentar conversar, vai entender o porquê que ele fez aquilo, mesmo você sabendo que está errado, você não vai com tanta energia para aquilo, entende? Porque você vai entender que você precisa cuidar de você. Entendi. Entendeu? Então, assim, os chakras são muito mais importantes do que as pessoas imaginam. Tanto que esses pontos são cultuados, né, na Índia, pelos monges budistas, com muitos rituais de harmonização. É porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa sabedoria completa para poder fazer isso. Mas é nosso ponto de ligação com o universo. Se você não está com o seu chakra harmonizado, você está em desarmonia com o universo. Entende? Entendi. E aí vou subir, vou para o chakra frontal. O chakra frontal é o chakra da intuição. É o terceiro olho. Ele é ligado diretamente à sua glândula pineal, onde ficam suas informações de outras vidas. Então, todo mundo precisa ativar esse chakra. Porque quando você ativa esse chakra, você entende muito melhor tudo o que acontece na sua vida, tudo que você precisa fazer de futuro, tá? E é ali onde toda a sabedoria espiritual da sua ancestralidade trabalha, nesse chakra. Tipo assim, você tem uma avó que desencarnou e ela vai estar muito perto de você. Ela vai se conectar com você através desse chakra frontal. E aí ela vai falar, não faz isso, Darinha. Não vai naquele lugar, por exemplo, né? E aí ela vai se comunicar através desse chakra. Isso para mentores espirituais, para guias espirituais, ou como a pessoa gostaria de chamar. E tem o chakra coronário, que esse chakra, muitas pessoas usam ele como conexão com os mentores espirituais. Também, mas esse chakra, por ele ser uma cor violeta, que é a cor da criação, nós todos fomos criados dentro dessa cor, dessa nuvem violeta. Ele é um chakra que te remete à fé. Então, se você tem fé, com certeza seu chakra coronário está alinhado, tá? Às vezes eu vou conversar com um cliente, coisa de 5 minutos, eu dali já detecto se o chakra dele está ativado ou não. Por quê? Porque quando ele começa a falar de desesperança, quando ele começa a falar de situações que você vê nitidamente que a pessoa não pega a espiritualidade para ela, não estuda, não faz uma oração, não faz uma prece, automaticamente ela está desconectada com o chakra coronário dela, tá? Então, é isso. A terapia holística em si, ela trabalha os 7 chakras iniciais. Nós temos milhões de chakras no corpo. Isso que eu ia te perguntar em relação aos outros chakras. Eles também são trabalhados durante uma sessão de terapia holística, por exemplo? Sim, são sim. Porque, assim, às vezes, vamos dar um exemplo, né? Que eu sou muito do exemplo, né? Porque eu trabalho com isso há bastante tempo, então eu gosto de dar exemplo. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu tô com uma dor no joelho, tá? E existe um chakra ali no joelho.
Então, assim, mas por que ela teve a dor no joelho? Se ela não caiu, se ela não deu, né? Não sofreu nenhum acidente, por que ela está com essa dor no joelho? O terapeuta holístico, a base dele é estudar a causa, tá? Para ser curada na causa. Ele não fica só baseado naquela questão que está ali do momento. Aí quando a pessoa chega para mim e fala do momento que está acontecendo, aí sim eu vou e direciono ali um tratamento para o joelho, que ali, nosso corpo todo tem chakras, nas pontas dos pés, no dedo dos pés, no dedo das mãos, no centro da mão também tem, por isso que a imposição das mãos é muito usada e importante nas terapias holísticas. Isso. E às vezes então uma dor local que alguém pode sentir, não descobre a causa, é um chakra ali, né, que não são nenhum desses principais, que pode estar em desarmonia. Também, pode ser o chakra principal e ele não está atuando naquela região. Por exemplo, a lombar. A lombar, ela muita gente tem dor de lombar, né? Né, Dari? É. Muita gente tem dor de lombar, por quê? É o chakra umbilical. O chakra umbilical é um chakra que trata insegurança. Ele trata medos, tá? Então, assim, se você está com algum momento de insegurança na sua vida, pode ser insegurança amorosa, financeira, afetiva, o que acontece? Você vai estar com esse chakra em desequilíbrio, tá? E a questão do medo. Medo de perder o trabalho, medo de entrar num relacionamento novo. Então, tudo isso faz o chakra umbilical aí entrar em desarmonia. Então, possivelmente, você vai ter aí uma dor na lombar. É igual o coração. Os chakras, então, os chakras principais, eles são ligados aos chakras menores. Sim, os chakras menores são os meridianos, eles ficam interligados. Pensa assim, são fios. Você está conectado um fio ao outro e a base principal de captação de energia são através dos chakras principais. Então, o chakra principal, que são esses 7, ele joga energia para os chakras menores que ficam no seu corpo. Entendi. E quais as terapias holísticas são realizadas, né, nesses atendimentos? Bom, na realidade, eu sou um pouquinho mais do que uma terapeuta holística, porque, veja bem, a terapia holística hoje, ela graças a Deus, né, ela abriu aí um leque de opções. Então, se trabalha os cristais, com a cristaloterapia, trabalha-se a cromoterapia, que é o poder das cores, trabalha-se o reiki, que é uma energia de sintonização universal, que trabalha com a energia vital do planeta. Tem uns florais, né, os florais de Bach, São Germain, os florais de Minas. Então, assim, e essa é uma parte da terapia holística, por quê? Tudo que for ligado à natureza, ao universo, o terapeuta holístico pode e deve usar, tá? No meu caso, eu sou um pouquinho mais abrangente porque eu sou terapeuta holística integrativa, que é aquela que integra muitas terapias. Então, necessariamente, eu já passei um pouquinho só de ser a terapeuta holística, entende? É igual quando você vai fazer uma faculdade, você acaba fazendo uma especialização dentro daquela área que você estudou. Então, assim, o terapeuta holístico, para se formar hoje, ele precisa ter esses cursos. Mas você pode ser mais abrangente ainda e participar para outros tipos de terapias que não te desqualificam como terapeuta holístico, mas eles aumentam aí o seu campo de trabalho. Quem pode ser um terapeuta holístico? Né? O que a pessoa precisa ter ou ser, né, para se tornar um terapeuta holístico? Primeiro, ela tem que estar aberta a se curar. Por quê? Porque é diferente da psicologia, né? Que você vai ali, você tem um professor que vai te passar a matéria, a tarefa, onde vai falar sobre o cérebro. O terapeuta holístico, ele vai estudar a energia, as causas dos danos que as pessoas estão sofrendo na parte energética. Então, o primeiro passo é a pessoa entender que, para ela ser um terapeuta holístico, ela precisa se curar primeiro. Como assim, Michele? Então você se cura
o tempo todo. Porque eu também tenho os meus conflitos, os meus bloqueios, os meus traumas. Então, o primeiro passo é entender que você precisa fazer a cura em você mesmo para curar o outro. Mas, se você tem essa intenção, já é um grande passo. Porque você está preocupado em curar alguém. Você não precisa ser perfeito, né? Sim, porque eu vejo muitos terapeutas holísticos que falam assim... Nossa, eu fiz uma terapia, me curei, agora virei terapeuta holístico. Não tem isso. Você está dentro de um tratamento eterno. Todos nós estamos, né? Todo dia é um dia de cada vez. Então, automaticamente, quando eu faço uma terapia em você, eu também estou me tratando. Então, quanto mais você fizer atendimentos, você está aprendendo com aquela pessoa. Então, automaticamente, você está curando todo o seu campo energético também. Por quê? Você também tem arrependimentos, você pode ter brigas na rua, você também desalinha seus chakras. E a pessoa, para ser terapeuta holística, ela tem que entender que ela está sempre em movimento. Então, ela tem que estar sempre fazendo um estudo, um curso. Eu tenho muitos cursos, mas eu não paro de estudar nunca. Por quê? Porque o planeta, com essa nova era, ele está recebendo muitas informações, inclusive novas terapias. E sempre está surgindo algo diferente, né? Que você precisa estudar, que você precisa se inteirar, até mesmo para aplicar. Sim. Né? Sempre fazendo um curso, ou assistindo uma palestra. Sim, todo dia eu assisto alguma coisa, todo dia é o meu ritual. Eu tenho uma meta de ler 3 livros por mês, tá? Todos dentro da área humana, né? Porque o terapeuta holístico, ele não pode parar ali. Eu aprendi um curso disso e pronto. Não, ele tem que entender que todo dia vão surgir pessoas com problemas novos, né? O problema surge... A depressão, por exemplo, é um caso que ninguém falava de depressão. Virou a doença do século, né? Que agora... Exatamente. De 15 anos para cá é o assunto do momento. Então, assim, como é que o terapeuta holístico que se formou lá em 1999, se ele tiver parado no tempo, ele vai pegar uma pessoa e vai tratar a pessoa de uma depressão? Porque existe, na terapia holística, existe tratamento para tudo, contando que ainda não tenha chegado no campo físico. Entende? Então, se ainda estiver no campo energético da pessoa, você pode sim curar aquela pessoa, mas existe uma palavrinha mágica. Qual é? Você sabe? Não. Tem que ser escolha do paciente. Sim. Tem que ser escolha, permissão e responsabilidade, porque o tratamento holístico, ele não é só ali dentro do consultório, da clínica, do que for. Acredito que você tenha que estar aberto também para estar recebendo esse tratamento, porque senão de nada ele adianta, né? Eu penso dessa forma. Eu sempre falo assim com os meus alunos, até com meus clientes, o seguinte: quando você vai no salão de beleza, né, já até te falei sobre isso, você vai lá, você fala assim, eu quero virar loira. Você entra lá morena e você sai loira e você sai feliz, porque você concretizou o que você queria, porque você está vendo, né? Você viu ali a cor do seu cabelo mudar. Agora, quando você começa um tratamento holístico, você não vê, você sente. E às vezes sente de uma maneira tão leve, tão harmônica, tão natural, que a pessoa mesmo começa a perceber o quanto aquilo tudo que ela fazia uma questão, o quanto aquilo tudo ali era tão importante para ela, não é mais, porque eram coisas muito ligadas à materialidade. E aí, quando ela começa a fazer um tratamento holístico, ela começa a se desprender de uma maneira daquilo tudo que ela era muito apegada. Porque dentro da terapia holística a gente aprende que não pode ter apego a nada material. Por quê? Porque você primeiro precisa trabalhar o seu campo energético no lado espiritual e emocional. Porque não adianta ter nada material se você não está curado no seu emocional. E esses tratamentos, eles têm um tempo a ser cumprido? Existe um protocolo de tempo no qual o paciente ele pode fazer certo tipo de tratamento? Por exemplo, você vai fazer 6 semanas de cromoterapia,
2 de reiki ou isso pode se estender? Depende. Depende do paciente, né? Varia de paciente para paciente. Porque então. tem gente que chega para mim e me conta, né? Porque assim, a pessoa, quando ela vai a um terapeuta holístico, geralmente ela quer uma mudança, né? Mas também vão muitas pessoas que vão assim, é porque a minha amiga veio e ela mudou muito. Mas ela, na verdade, ela não quer mudar. Ela quer descobrir o porquê que a amiga mudou tanto, né? Então, assim, o tratamento holístico, ele não tem uma previsão. Você, sim, como você vai ter um planejamento de atendimentos, você pode mais ou menos falar para a pessoa, olha, o ideal é você fazer 4 sessões. Eu faço isso com meus clientes. Darinha, o ideal é você vir aqui 4 vezes. O ideal é a gente fazer 6 vezes. Depende da demanda, depende do que você está precisando, depende do seu nível de entendimento dos processos, né? Porque eu pego muitas pessoas assim que já estudam também, já trabalham autoconhecimento, entende? O terapeuta holístico, ele precisa se curar, como eu falei, precisa estudar sempre, porque sempre tem uma terapia nova, mas ele precisa colocar em prática tudo que ele aprende. O que mais acontece hoje, eu mesma faço vários cursos e de uma turma de 100, eu só vejo 10 trabalhando. E, gente, a humanidade está precisando de terapeuta holístico. Vamos acordar. Vamos embora. Entende? Se você tem bom coração, se você tem essa visão da cura, do que é uma transformação, do que é uma mudança, se você quer se desprender de algumas coisas que realmente não fazem bem para você, você pode ser um terapeuta holístico. Não tem idade, tá? E o seu cliente também não tem idade. Pode ser criança como cliente, pode ser adolescente, pode ser adulto. Então o terapeuta holístico tem que botar isso na cabeça dele. Não adianta ele fazer 50 mil cursos e não colocar em prática. Sabe o que é isso? É ego. Vou lá, vou fazer um curso, vou fazer outro curso, vou fazer outro curso. Não estou julgando ninguém que esteja passando por esse processo. Estou alertando que ela pode estar deixando de ajudar a humanidade, de ajudar o planeta a se regenerar. Porque muitos já nascem, né, com essa missão de se tornar um terapeuta holístico. Sim, eu já tive várias carreiras, mas hoje eu me identifico e eu não paro por aí. Tanto que eu tenho alguns cursos, né, que eu já aplico, justamente por isso que eu falei, gente, eu estou guardando todo o meu conhecimento para mim. Isso é ego, né? Vou trabalhar o meu ego. Como que a gente faz isso? Passando essas informações adiante. E qual o melhor caminho para se tornar um terapeuta holístico? O primeiro passo é você fazer um bom curso de terapia holística. Porque, na realidade, o curso de terapia holística, ele não vai te dizer todas as terapias que você precisa fazer, porque são muitas, né? Então, assim, geralmente no meu curso, eu explico a terapia holística, tá? O que é a terapia holística. Eu ensino a pessoa a montar uma clínica, um consultório, ou até trabalhar avulso, né? Os procedimentos de como chega no cliente, a anamnese, tudo direitinho. E dali você vai filtrando as terapias que você gosta, tá? Porque assim, eu já fiz milhões de cursos, mas eu não atendo todos, não trabalho com todas as terapias na qual eu já fiz o curso, já aprendi, gostei muito, mas eu ainda não recebi o chamado. O chamado acontece mediante a prática, porque não adianta, por exemplo, eu vou atender uma pessoa que às vezes eu lembro assim, poxa, eu vou fazer essa terapia com Darinha, mas às vezes eu nem tenho o hábito de fazer aquela terapia, mas eu vou fazer com Darinha, porque eu acho que Darinha precisa dessa terapia. Aí eu vou e faço com você. Mas não é um hábito, porque muitas terapias são chamados. Você se identifica com ela. Você fica ressonante com aquele tipo de terapia.
que um terapeuta holística precisa ter? Quais são as virtudes que um terapeuta holística precisa ter, por exemplo? Boa fé, acreditar no ser humano, ter uma mente aberta para a espiritualidade, estar sempre trabalhando o seu autoconhecimento e não ter a crença de achar que não consegue. Entendi. Existe um órgão, um sindicato, algo no qual um terapeuta holístico ele pode se associar, por exemplo? Existe algo que regulamenta a terapia holística? Bem, isso tudo eu explico no curso até como se cadastrar, se registrar. O que acontece? Não existe, não é regulamentado. A terapia holística não é regulamentada porque é aquilo. Você trabalha com energia, então você não está vendo aquilo acontecer. Mas, devido à grande busca e procura dessas pessoas de trabalharem com terapia holística, foi montado um sindicato há muitos anos atrás, e dentre eles foram surgindo outros sindicatos. Eu sou sindicalizada da Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Por quê? Porque me dá uma assessoria, tá? E aí todos os meus cursos são registrados dentro dessa associação. Nossa, bacana. E aí, por exemplo, você quer se tornar um terapeuta holístico, você vai ter aí a grade desse curso meu que foi registrado lá. Então isso vai contar para que você seja uma excelente terapeuta no futuro. Entende? Eles te dão toda uma assessoria jurídica, tem uma plataforma de prontuário. Isso tudo eu explico no meu curso como é que você faz e você monta também. Nos meus cursos eu falo sobre isso. Porque é importante a pessoa entender que o terapeuta holístico, ele já foi aquela pessoa que era apenas uma terapia. Hoje a terapia holística, ela é totalmente profissional. Você tem uma carteira de clientes, você tem um banco de conhecimentos das terapias, entende? Não é mais só, eu vou ali aplicar um reiki. Hoje o reiki, ele é uma terapia que é aprovada pelo SUS, né? Tem a aromaterapia, o reiki, a terapia floral. Então, o próprio SUS já... O SUS já está, então, integrando essas terapias holísticas. Graças a Deus. Porque, às vezes, a pessoa não está bem. Ela só precisa de um ajuste dos chakras, da harmonização dos chakras, e um apoio emocional. E a procura também aumentou muito, né? Muitas pessoas, a gente observa hoje em dia, que elas estão muito preocupadas em cuidar da sua saúde física, mas também da saúde espiritual, né? Cuidar das energias. Sim, depois da pandemia aumentou muito, né? Porque na verdade não foi depois, durante a pandemia aumentou muito. Por quê? Porque as pessoas tiveram até tempo de estar em casa e começaram a pensar o quanto elas precisam se cuidar. E nesse autocuidado, elas viram que a terapia holística, as terapias holísticas, como o reiki, a aromaterapia, né? A aromaterapia foi assim, entrou na casa de todo mundo praticamente na pandemia, que são os óleos essenciais. Justamente por quê? Porque a pessoa viu que não é só a cura, é o bem-estar. E a academia é bem parecido com tudo isso, porque antigamente a gente fazia academia para emagrecer. Hoje a pessoa faz academia para ter bem-estar, né? Não só físico, que você está vendo que você está bem, que seu corpo está bonito, está sarado, mas também da cabeça, né? Tem muitas pessoas que falam para mim, eu preciso ir para academia porque lá eu penso melhor. E isso é verdade, porque você é movimento. Se você não se movimenta, a sua energia para. Então, assim, na pandemia trouxe muito esse despertar, né, da pessoa se cuidar mais. Então, aí pegou as terapias holísticas e agora continuaram, né? As pessoas continuaram a se cuidar através das terapias holísticas. E eu adorei, porque é a minha finalidade mesmo, cada vez mais trazer pessoas para terapias holísticas e também novos terapeutas, porque a gente está precisando. Por exemplo, aqui na sua cidade, quantos terapeutas holísticos tem? Eu conheço 2. Quantos mil habitantes tem? Petrópolis, 290 e alguma coisa, 1000, né?
Não sei exatamente quanto, mas um pouco acima de 200 mil habitantes. Pois é. Talvez estejam precisando de terapeutas holísticos aqui. Pessoas que precisam saber o que é para poder fazer uma divulgação e tratar de outras pessoas. Porque às vezes são apenas ajustes. Ainda não está... A doença não chegou no corpo físico. Então, veja bem, 200 É algo preventivo, então? A terapia holística pode ser usado como algo preventivo? Sim, pode. Pode sim, pode e deve. Porque nós brasileiros temos a cultura de deixar acontecer, né? Exatamente. A terapia holística, ela não veio para o deixar acontecer. Ela veio justamente para você entender que você é energia, cuidar da sua energia, porque se você tiver com energia boa, você não fica doente, tá? Não fica doente da sua parte mental, da sua parte espiritual, da sua parte física, da sua parte emocional. Se você tiver em equilíbrio, você não corre o risco de ter até uma doença mais séria. E a terapia holística traz isso tudo aí com a gente. Então é por isso que, se a pessoa entender que é uma prevenção, ela não vai chegar nesse extremo. Mas eu vou te falar, 70% das pessoas que me procuram já estão precisando muito. Infelizmente, né? Eu tenho clientes que falam assim, eu vim aqui só para cuidar da minha energia, porque às vezes eu me sinto mais assim para baixo, eu quero ter mais pique no meu trabalho. Tudo bem, vamos lá, vamos tratar aquela pessoa. Mas 70% das pessoas que eu atendo, que me procuram pelas redes sociais, por tudo, é porque já está num quadro um pouquinho mais grave. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse podcast de hoje. Em breve nós vamos ter aí muito mais novidades. Fiquem atentos aqui nesse canal. Então a gente vai se despedindo por aqui, pessoal, e até o próximo podcast Se Conectando com a Espiritualidade.